Na aula de hoje, vamos trabalhar com as principais funções trigonométricas, que são as funções y igual ao seno de x, y igual ao cosseno de x e y igual a tangente de x. Essas são as principais funções trigonométricas. Nós vamos estar fazendo alguns comentários em relação a ela. As funções trigonométricas, elas vêm das relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Então, nós vimos lá no ensino médio, um triângulo retângulo é um triângulo com ângulo de 90 graus. O maior lado do triângulo retângulo nós chamamos de hipotenusa. Nesse triângulo retângulo nós podemos considerar então dois ângulos menores de 90 graus, que pode ser esse ângulo ou pode ser esse ângulo. Então vamos considerar esse ângulo como sendo o ângulo x. E aí nós tínhamos por definição, então, quem que era, então, o seno de x. Então, o seno de x é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto. Então, nós chamamos os dois lados do triângulo, que não é o lado maior, nós chamamos de cateto. Esse nós chamamos de cateto oposto e esse nós chamamos de cateto adjacente. O cateto oposto, ele é chamado de oposto porque está oposto ao ângulo x. E o cateto adjacente, ele está ao lado do ângulo x. Então, quem que é o seno? O seno é uma razão. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de x é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de x, por definição, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas são as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Só que esse triângulo ele tem uma limitação, porque esse ângulo que nós estamos trabalhando é um ângulo agudo. Ou seja, ele é um ângulo de 0 a 90 graus. Está entre 0 e 90 graus. E eu gostaria, então, de definir uma função real, uma função dos reais aos reais, que, por exemplo, trabalhando com a função x, tomaria um valor x e levaria no seno de x. Então, eu consigo trabalhar com seno de x, com a definição que eu tenho, em um triângulo retângulo. Eu preciso, então, estender essa definição de maneira a trabalhar com qualquer valor real, uma vez que x pertence aos reais. Então, eu preciso estender, eu preciso entender o que é o seno de 120, o seno de 160, e aqui está limitado. Então, para tanto, eu poderia considerar o ciclo trigonométrico. O que vem a ser o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico nada mais é que uma circunferência. Aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos o eixo y, uma circunferência de raio 1. Então, isso a gente chama de ciclo trigonométrico. Nesse ciclo trigonométrico, nós podemos considerar um ângulo x aqui. E também nós podemos visualizar, considerando este ponto que ele toca aqui no eixo x, chamando esse ponto de P, nós podemos visualizar aqui um triângulo retângulo.
Então, como que eu poderia definir a função seno? Opa! A função seno é y igual seno de x, por definição, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando para esse triângulo, nós vemos que a hipotenusa desse triângulo é 1. Por quê? Porque essa circunferência é unitária. Se ela é uma circunferência unitária, ela tem raio 1. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é igual a 1. Então, como fica a definição de seno? Seno de x é igual a cateto oposto dividido por 1, que é a hipotenusa. Ou seja, o seno de x é o cateto oposto. Então, essa parte que está aqui em vermelho. Então, considerando o ciclo trigonométrico, qualquer valor que eu tenha para x, o seno de x é sempre o cateto oposto. Ou seja, é a projeção da ordenada do ponto P. Esse tamanho aqui. Se nós quisermos considerar, por exemplo, outro valor para x, né? Agora um ângulo obtuso, agora um ângulo maior que 90 graus. Então, qual seria o valor de seno? Então, nós vimos pela definição que seno de x, no ciclo trigonométrico, ele é o cateto oposto. Então, se nós observarmos agora essa projeção aqui, quem é então o seno desse novo ângulo? Então, é a projeção da ordenada desse ponto Q aqui. Então, dessa maneira, eu consigo determinar qualquer valor para o x. Para qualquer valor de x que eu tenha, eu consigo determinar, então, o seno de x, usando agora o ciclo trigonométrico. Da mesma maneira, nós podemos trabalhar com o cosseno de x e com a tangente de x. Então, usando o ciclo trigonométrico. Então, através do ciclo trigonométrico, nós vamos construir o gráfico da função y igual a seno de x.